desde o finalzinho de 2015 que a EA Sports trouxe o futebol feminino para sua franquia. Desde lá houve muito mais inclusão, houve mais ligas, mais times, inclusive no atual momento as meninas jogam junto com os meninos no modo Ultimate Team. Para algumas pessoas isso é irreal, isso é tosco, para outras pessoas isso significa inclusão. E aí, de qual lado aí você tá? Hoje eu quero trocar uma ideia aí sobre a inclusão das minas no modo Ultimate Team. Sobre isso que vai ser o nosso BGDoc. Eu separei aqui o nosso vídeo em praticamente 3 tópicos, onde a gente vai discutir para além de feminismo, lacração, esse tipo de coisa, vai ser um papo mais elevado. O nosso primeiro tópico é sobre suspensão da realidade. A EA Sports, ao longo dos anos, ao longo dos seus Ultimate Teams da vida, ela veio trazendo coisas, entre aspas, reais. Apesar de se tratar de um game de futebol fantasia, né? Esse modo é uma fantasia. Apesar disso, o gol vale 1 gol, gol de bicicleta não vale 2, você tem cartão amarelo, depois o vermelho que leva à expulsão. O futebol da EA tenta simular o futebol da vida real. Nós temos as primeiras aspirações à fantasia através das cartinhas com upgrades. Por exemplo, o Team of the Week, as cartinhas pretas. Os jogadores que desempenharam um bom papel no final de semana ganhavam na quarta-feira uma cartinha informe. Eles estavam na sua melhor forma, então isso melhoraria os seus atributos. Esse boost melhoraria seus atributos, algo que é mais fantasioso, mas ainda é crível. Poxa, o jogador ali performou muito bem no final de semana, fez 4 gols, ele ganhou um upgradezinho através das cartinhas informe. E assim também a gente tem esse mesmo progresso fantasioso, mas crível, com o Team of the Season, o Team of the... o Team of the Year, que eram as cartinhas azuis, né? Então, poxa, os caras foram os melhores do ano. Eles precisam ter cartinhas que homenageiem e represente essa excelente forma. Então a EA Sports veio fazendo esse modo fantasia de uma forma crível. Não tinha reclamações. Estava tudo certo. Jogadores IF, informe, deveriam ter um maior overall. As cartinhas lá azuis, as cartinhas roxas, enfim, elas correspondiam a coisas que aconteciam de fato na vida real. E por isso a galera não reclamava. Mas a iniciação do futebol feminino junto com o masculino no FC 25, no FC 24, aí já mostra uma suspensão da realidade. Vamos pegar um exemplo aí, filmes de terror. Você está acompanhando um filme de terror e de repente o menininho ali, ele toma uma ação idiota, ele ouve um barulho e ao invés dele sair correndo, ele fala, não, eu vou lá ver porque eu sou corajoso, porque eu sou foda, eu vou lá ver porque eu vou te proteger. E aí você pensa, cara, nunca que eu faria isso na vida real, eu iria sair correndo. Quando você se depara com um filme de terror onde tem cenas muito idiotas dos personagens, atitudes muito idiotas, você perde a suspensão na realidade. Você pensa, isso foi feito só para aquele cidadão ali e de base, sabe? Ele vai acabar morrendo e o filme vai seguir para mostrar que o vilão é imponente, esse tipo de coisa. É mais ou menos isso que acontece com o modo Ultimate Team. Você tem uma realidade, você tem até certo ponto algo crível e depois, com a inclusão dessas coisas, passa a ser algo totalmente irreal. Você perde a sensação, né, de que aquilo é crível, que dá para crer naquilo e algumas pessoas acabam se decepcionando muito com esse tipo de irrealismo no game de futebol da EA. Isso basicamente é o lucro pelo lucro, que é o nosso segundo tópico. Você lançar algo, você lançar essas cartinhas sem nenhum conceito, apenas para que você gaste aí para tentar tirar uma jogadora bugada no modo Ultimate Team. Você gaste através ali dos FIFA Points para tentar tirar Marta, Debinha 99 de classificação. Enfim, isso é o lucro pelo lucro e nem sempre foi assim. Antigamente o Felipe Melo já ganhou uma cartinha de goleiro, mas tinha um conceito por trás. O conceito era o Felipe Melo, na vida real, pegou um pênalti na Liga Turca. Ele foi pro gol, pegou um pênalti e isso fez dele um goleiro que merecesse, né? Fez dele um volante que merecesse uma cartinha de goleiro. Então, por conta disso, a EA Sports fez algo crível. Poxa, o Felipe Melo de goleiro é irreal? É, mas na vida real aconteceu. Só que o problema não é
que o futebol feminino trouxe o irrealismo para o UFC. Não, o irrealismo antecedeu o futebol feminino, porque a EA Sports ficou com uma sanha de lançar várias cartinhas, tipo assim, o jogador espirrou, os 25 melhores jogadores que espirraram em campo. Então a EA Sports quis deixar o jogo muito irrealista antes do futebol feminino. O futebol feminino mesclado com o masculino é só mais um elemento anti-realista do jogo, porque a gente teve cartinha do Courtois, atacante, cartinha do Zlatan Ibrahimovic, de goleiro, esse tipo de coisa que é totalmente irreal, e isso antecedeu o futebol feminino. Então o problema é que a EA Sports, ela mudou a sua configuração do jogo. O que antes tentava simular algumas coisas da vida real e era crível, virou completamente um jogo de fantasia, um jogo totalmente extrapolado na fantasia, onde o Courtois é atacante, onde simplesmente um lateral esquerdo fica com a perna direita e vira lateral direito. Enfim, esse tipo de coisa extrapolou os limites aí. Então a EA Sports está muito mais próxima hoje do seu modo Ultimate Team de um Tsubasa, de um Capitão Tsubasa, de um Mario Strikers da vida, um jogo de futebol do Mario. A gente tem que comparar o Ultimate Team com isso. A gente não pode mais pensar que isso tenta simular alguma coisa da vida real, porque a gente sabe, não tenta. Mas apesar da EA Sports, sim, ser essa empresa mercenária que bota meninas pelo lucro ali no jogo, que bota um goleiro virando atacante apenas pelo lucro e só isso, a gente tem que entender que a EA Sports ainda assim é uma grande vitrine para o futebol feminino. A EA Sports fomenta também a divulgação do futebol feminino e isso é algo bom. Eu acho que sim, a gente tem que ter mais divulgação do futebol feminino, temos jogos bons, temos boas jogadoras, a gente tem que incentivar isso até para o nosso país também crescer. A gente hoje não está numa boa fase no futebol masculino, mas no futebol feminino as meninas demonstraram muita raça, então eu acho que é interessante também da gente ter essa divulgação. E querendo ou não, a EA Sports é o maior jogo de futebol do mundo. E seja pela uma boa intenção ou apenas pelo lucro, tanto faz, a EA divulga o futebol feminino. Streamers como o Adolphus, o Wendell Lira, enfim, vários outros, o Milk, enfim, Carpentieri, Rob Forte, são alguns dos que eu acompanho, eles estão lá no modo Ultimate Team, tirando as meninas, tirando a Liro, a Hansen, a Marta, a Debinha. Isso acaba divulgando as meninas também. Isso acaba fortalecendo o futebol feminino, mesmo que a EA Sports só tenha a intenção de lucro, da qual eu não acredito, tá, galera? Eu não acredito que a EA Sports é essa empresa apenas mercenária, que todo mundo que tá lá dentro só pensa em dinheiro. Claro, o foco do Ultimate Team e o foco, sei lá, do Andrew Wilson, que é o CEO da EA, é dinheiro, 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 mas eu acredito que a EA também teve boas intenções, afinal, ela adicionou o futebol feminino lá no FIFA 16, e isso para a EA Sports não trouxe tantas vantagens mercadológicas, até porque o público da EA Sports ainda é, em maioria, homens. E aqui também é interessante de constatar que com a adesão do futebol feminino, mais meninas se sentiram representadas e agora podem jogar também. É aquilo, é o lucro e também a ação benéfica para divulgar o futebol feminino. Então eu acho que a gente tem que entender que essas duas ideias, esses dois mundos podem convergir. O mundo da EA capitalista, salafrária, safada, que quer pegar o nosso dinheiro, e o mundo onde a EA também divulga o futebol feminino. Sim, a EA divulga porque tem uma baita vitrine, uma vitrine gigantesca. E hoje, por exemplo, muita gente está conhecendo aí jogadoras do Arsenal, do Tottenham feminino e não está conhecendo os jogadores do próprio time. E é sobre isso que eu quero encerrar aqui o nosso BG Doc. Sobre a divulgação do futebol feminino e a Liga do Brasil, como é que fica? O atraso do futebol brasileiro também se deve à mentalidade retrógrada de alguns empresários de jogadores que querem 200 mil, que querem 50 mil para o Zezinho do 15 de Jaú tá no jogo. Isso é inconcebível. A EA não paga isso nem para o Mbappé, nem para o Endrick. Claro, para as capas do jogo a EA Sports acaba desembolsando um valor, mas para quem não é capa, não. Você acha que, por exemplo, o Rodrigo está recebendo 60 mil pelo seu uso de direito de imagem? Não, o Rodrigo é ligado à FIFPro, então ele tem que dar o seu direito de imagem para a EA Sports usar. Isso é uma baita vitrine que hoje os jogadores de futebol do Brasil estão jogando no lixo, ou melhor, os empresários de alguns jogadores estão jogando no lixo.
Os empresários são burros, eles perdem muito, perdem dinheiro porque nunca vão ganhar 50 mil. Ah, meu jogador só vai estar no jogo quando a EA liberar 50 mil de direito de imagem. Não vai. A EA não vai te dar esse dinheiro nunca na sua vida. A EA Sports não vai atrás do Zezinho, do 15 de Jaú, se ela tem o Mbappé, o Rodrigo e o jogo vende bagaraio. O jogo vende bagaraio e aqui no Brasil vende muito também. Então isso é uma dupla perda aí dos empresários, porque perde, não ganha os 50 mil, porque perde uma grande vitrine para o seu jogador. Como eu falei, hoje nós temos aí grandes, gigantescos streamers que colocam, sei lá, 10 mil pessoas na sua live, tirando jogadoras do futebol feminino, tirando a Little, tirando a Hansen, tirando a Morgan, tirando a Svein, sei lá, tirando, né, as jogadoras. E aí? Elas estão sendo divulgadas, elas estão sendo exaltadas e o nosso futebol com essa mentalidade retrógrada perde muita visibilidade. Para vocês verem como sim é bom a EA Sports ter adicionado o futebol feminino. É bom por conta da representatividade. Hoje a gente vê mais meninas criando conteúdo de futebol. A gente vê, e eu, pelo menos, eu consigo perceber que antes a gente tinha comentários realmente machistas, toscos, sabe? Comentários de tipo, ai, vai lavar uma louça, ai, vai passar um ferro, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Vai passar roupa. E hoje a gente reduziu bastante isso, porque a gente entendeu, meninas e meninos podem jogar o modo Ultimate Team, elas têm tanta capacidade quanto a gente, elas também são viciadinhas, né? Elas estão passando raiva igual a gente. Enfim, essa inclusão acabou sendo positiva e hoje eu jogo, não tenho o menor problema de jogar com meninas no modo Ultimate Team, porque eu entendi que é uma grande fantasia. Mas para aquelas pessoas que acham irreal, que é muito fantasioso, eu entendo, porque de fato o modo virou uma fantasia completa. E tudo bem você não jogar, tudo bem você achar paia, você achar tosco, mas se você só acha tosco por conta do futebol feminino e você tá lá maluco com o Courtois atacante, meu Deus, eu preciso ter o Courtois atacante, aí isso pode significar um probleminha aí com mulher. Mas como eu falei pra vocês, o jogo se tornou completamente fantasioso e não gostar do Ultimate Team pelas suas fantasias é totalmente normal. Eu já entendi que o jogo é dessa forma, homens, mulheres, tá tudo certo, tá todo mundo jogando junto. Eu encaro hoje o Ultimate Team como uma espécie de FIFA Street, né? Tem a Marta no FIFA Street jogando com o Ronaldo ali, beleza, eu não vou reclamar, porque isso é muito fantasioso. Ultimate Team não tem nenhum compromisso com a vida real. Antes tinha. Isso não é papo de ser saudosista. Eu mostrei pra vocês que antes o jogo tinha um certo compromisso com algo ser minimamente crível, mas a EA Sports acabou deixando de lado. Esse foi o nosso BG Doc. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixa seu like, opine aí também. E se quiser ajudar o nosso trabalho, se torne membro do nosso canal. Eu sou o Alisson, tchau, tchau.